Em um país continental como o Brasil, existem lugares que parecem esquecidos pelo tempo. Municípios onde o ritmo desacelera, o custo de vida despenca, e onde é possível começar de novo com muito pouco. Neste vídeo, você vai conhecer 7 cidades brasileiras onde dá para viver com menos de R$ 15.000 por ano, locais simples, acessíveis e longe do caos dos grandes centros. Mas não se engane, cada um desses lugares guarda suas próprias histórias, desafios e oportunidades para quem busca uma vida diferente. Se você já pensou em recomeçar, viver com mais tranquilidade ou simplesmente fugir do alto custo das capitais, esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga o Brasil. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente mostra um lado do país que pouca gente conhece. Barbalha. Barbalha funciona como uma zona híbrida entre o urbano funcional e o interior tradicional, onde a proximidade com Juazeiro do Norte cria uma dependência indireta de uma cidade maior sem transferir integralmente seus custos, o que permite acessar serviços mais complexos quando necessário, enquanto o cotidiano permanece sustentado por uma lógica local mais simples e barata, especialmente em bairros afastados do centro onde imóveis básicos podem ser alugados entre R$ 350 e R$ 600 mensais, muitas vezes sem contratos formais rígidos, reduzindo encargos e facilitando a adaptação de quem precisa manter controle absoluto sobre o orçamento. No dia a dia, a estrutura econômica favorece quem consome de forma prática e pouco sofisticada, já que feiras livres e pequenos comércios oferecem alimentos a preços significativamente menores do que redes maiores, permitindo manter gastos com alimentação entre R$ 300 e R$ 500 por mês sem esforço excessivo, enquanto contas fixas como energia elétrica tendem a permanecer na faixa de R$ 90 a R$ 130 em consumo moderado e a água, em muitos casos, representa um custo reduzido ou já incluso no valor do aluguel, o que elimina variações imprevisíveis no orçamento mensal. A viabilidade de viver em Barbalha com até R$ 15.000 por ano está diretamente ligada à ausência de pressões financeiras invisíveis, como transporte constante, lazer caro ou serviços obrigatórios, já que a cidade permite uma rotina baseada em deslocamentos curtos, relações comerciais diretas e uma economia que ainda funciona parcialmente fora da formalidade, o que mantém o custo total mensal entre aproximadamente R$ 800 e R$ 1.100, desde que o padrão de consumo seja ajustado para uma vida funcional, sem dependência de conveniências urbanas mais caras. Picos. Picos se diferencia de outras cidades do interior por operar como um centro comercial regional, onde o fluxo constante de pessoas cria uma dinâmica econômica mais ativa, permitindo que alguém se integre sem chamar atenção excessiva, enquanto essa mesma movimentação sustenta uma variedade de preços e opções que favorecem quem busca reduzir custos sem abrir mão de acesso a serviços básicos, já que imóveis simples em bairros menos centrais costumam variar entre R$ 400 e R$ 700 por mês, frequentemente com negociações diretas que evitam intermediários e taxas adicionais. O comportamento de consumo na cidade é um fator decisivo para manter despesas baixas, pois a presença de feiras, mercados independentes e vendedores locais cria um ambiente competitivo que reduz o custo de itens essenciais, permitindo manter a alimentação entre R$ 350 e R$ 550 mensais dependendo das escolhas, enquanto serviços como internet residencial ficam na faixa de R$ 70 a R$ 100 e a conta de energia geralmente varia entre R$ 100 e R$ 150, formando um conjunto de despesas previsíveis que facilita o controle financeiro sem exigir cortes extremos. Outro ponto relevante é que Picos oferece uma base mínima para geração de renda, seja por meio de atividades informais, prestação de serviços ou trabalho remoto, já que a cidade possui circulação econômica suficiente para sustentar pequenas oportunidades sem depender de estruturas complexas, o que ajuda a equilibrar o orçamento e manter o custo total mensal entre aproximadamente R$ 900 e R$ 1.300. Criando um cenário onde o baixo custo não está necessariamente associado ao isolamento, mas sim a uma economia local que ainda opera em escalas acessíveis. Guarabira. Guarabira apresenta uma configuração urbana mais organizada do que muitas cidades de porte semelhante, o que impacta diretamente na previsibilidade dos custos e na facilidade de adaptação, já que a cidade possui bairros bem definidos,
comércio distribuído e acesso relativamente simples a serviços essenciais, sem a fragmentação típica de regiões muito pequenas ou excessivamente rurais, permitindo encontrar imóveis básicos para aluguel entre R$ 450 e R$ 750 mensais, principalmente em áreas menos centrais, onde a negociação direta com proprietários ainda é comum e reduz custos indiretos que geralmente aparecem em cidades maiores. A dinâmica de consumo em Guarabira favorece quem busca estabilidade de gastos ao invés de preços extremamente baixos, pois existe uma boa oferta de mercados locais, feiras e pequenos estabelecimentos que mantêm valores competitivos sem grandes oscilações, o que permite manter a alimentação mensal entre R$ 400 e R$ 600 dependendo do padrão adotado, enquanto contas fixas como energia tendem a variar entre R$ 100 e R$ 160 e a internet residencial pode ser contratada na faixa de R$ 80 a R$ 120, criando um cenário onde o custo total não é o mais baixo da lista, mas é mais consistente ao longo do tempo. O principal fator que torna Guarabira viável dentro de um limite anual de R$ 15 mil é a combinação entre estrutura e controle financeiro, já que a cidade oferece um nível de organização que reduz imprevistos e permite manter uma rotina funcional sem depender de deslocamentos longos ou gastos adicionais com serviços externos, mantendo o custo mensal total entre aproximadamente R$ 1.000 e R$ 1.300, o que exige um pouco mais de disciplina em comparação a cidades mais baratas, mas em troca entrega maior estabilidade operacional no dia a dia. Itapipoca. Itapipoca ocupa uma posição estratégica entre o interior e o litoral, o que influencia diretamente no custo de vida e na disponibilidade de recursos, já que a cidade se beneficia tanto da produção agrícola local quanto da proximidade com regiões costeiras, criando um equilíbrio onde alimentos frescos são abundantes e relativamente baratos, enquanto o custo de moradia permanece baixo em comparação com cidades litorâneas, permitindo encontrar casas simples para aluguel entre R$ 400 e R$ 650 mensais. Em bairros afastados do centro, muitas vezes com espaço maior do que o padrão urbano tradicional. O funcionamento econômico da cidade é sustentado por uma combinação de comércio local e atividades rurais, o que reduz a dependência de cadeias de abastecimento mais caras e mantém o preço de itens básicos controlado, possibilitando gastos com alimentação entre R$ 350 e R$ 550 por mês para uma pessoa, enquanto despesas fixas como energia elétrica normalmente ficam entre R$ 90 e R$ 140 e serviços como internet variam entre R$ 70 e R$ 110, formando um conjunto de custos relativamente estáveis que não sofrem grandes variações ao longo do ano. Além disso, Itapipoca permite uma rotina com baixo nível de deslocamento e pouca necessidade de consumo externo, o que elimina gastos indiretos que costumam passar despercebidos em cidades maiores, como transporte frequente, alimentação fora de casa e serviços especializados, mantendo o custo mensal total entre aproximadamente R$ 900 e R$ 1.200, o que torna a cidade uma opção funcional para quem busca reduzir despesas sem se afastar completamente de uma estrutura urbana básica. Araripina. Araripina está inserida em uma região onde a economia gira em torno de atividades específicas como a extração de gesso e o comércio local, o que cria uma estrutura simples, mas funcional, capaz de sustentar uma rotina de baixo custo sem depender de grandes centros urbanos, já que a cidade atende às necessidades básicas com relativa autonomia, permitindo encontrar imóveis em bairros periféricos ou menos valorizados entre R$ 350 e R$ 600 mensais, muitas vezes com condições flexíveis de pagamento e sem exigências formais complexas, o que facilita a adaptação para quem precisa manter controle rigoroso do orçamento. No cotidiano, o custo de vida é influenciado diretamente pela lógica regional de consumo, onde feiras livres e pequenos mercados predominam sobre grandes redes, permitindo manter gastos com alimentação entre R$ 300 e R$ 500 mensais, principalmente para quem se adapta a uma dieta baseada em produtos locais, enquanto despesas fixas como energia elétrica costumam ficar entre R$ 90 e R$ 130 e serviços como internet variam entre R$ 70 e R$ 100, formando um conjunto de custos previsíveis e relativamente baixos quando comparados a cidades maiores.
A viabilidade financeira em Araripina dentro de um limite anual de até R$ 15 mil está diretamente ligada à simplicidade estrutural da cidade, que reduz a necessidade de consumo constante e elimina gastos indiretos comuns em centros urbanos mais complexos, permitindo manter o custo mensal total entre aproximadamente R$ 800 e R$ 1.100, desde que o estilo de vida seja ajustado para uma rotina funcional, com foco em necessidades básicas e baixa dependência de serviços externos. Floriano. Floriano apresenta um perfil intermediário entre cidade pequena e centro regional, oferecendo uma infraestrutura mais completa do que municípios menores sem incorporar os custos elevados de capitais ou polos maiores, o que cria um ambiente onde é possível manter uma rotina organizada com acesso a serviços essenciais como hospitais, bancos e comércio diversificado, enquanto ainda é possível encontrar imóveis simples para aluguel entre R$ 500 e R$ 800 mensais em bairros menos centrais, especialmente através de negociações diretas que evitam encargos adicionais. A estrutura comercial da cidade influencia diretamente na estabilidade dos preços, já que há uma variedade razoável de mercados, feiras e pequenos estabelecimentos que competem entre si, permitindo manter gastos com alimentação entre R$ 400 e R$ 650 mensais dependendo dos hábitos de consumo, enquanto despesas fixas como energia elétrica tendem a variar entre R$ 110 e R$ 170 e serviços de internet ficam na faixa de R$ 80 a R$ 120, criando um cenário onde os custos são ligeiramente mais altos do que em cidades menores, mas compensados por maior previsibilidade e acesso a recursos. O diferencial de Floriano está na sua capacidade de equilibrar custo e funcionalidade, já que a cidade oferece uma base econômica mais ativa que permite pequenas oportunidades de renda e reduz a necessidade de deslocamento para outras regiões, mantendo o custo mensal total entre aproximadamente R$ 1.000 e R$ 1.400, o que ainda se encaixa dentro de um orçamento anual de R$ 15 mil, embora exija maior organização financeira e controle de gastos para evitar ultrapassar esse limite. São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato possui uma configuração mais isolada em comparação com as demais cidades da lista, o que impacta diretamente na dinâmica de vida e nos custos, já que a menor circulação econômica reduz tanto os preços quanto a variedade de serviços disponíveis, criando um ambiente onde a simplicidade não é apenas uma escolha, mas uma condição estrutural, permitindo encontrar imóveis básicos para aluguel entre R$ 300 e R$ 550 mensais, especialmente em áreas mais afastadas do centro, onde a negociação direta ainda é predominante. O custo de alimentação tende a ser baixo para quem se adapta à oferta local, já que feiras e pequenos comércios fornecem produtos essenciais a preços acessíveis, possibilitando manter gastos mensais entre R$ 300 e R$ 500, enquanto despesas como energia elétrica geralmente ficam entre R$ 80 e R$ 130 e a internet pode variar entre R$ 70 e R$ 110 dependendo da disponibilidade e qualidade do serviço, formando um conjunto de custos reduzidos, porém acompanhado de limitações em termos de variedade e acesso a serviços mais especializados. A principal característica de São Raimundo Nonato é a redução quase completa de pressões externas de consumo, já que a cidade não oferece estímulos constantes para gastos adicionais, o que permite manter o custo mensal total entre aproximadamente R$ 800 e R$ 1.100, desde que o estilo de vida esteja alinhado com a realidade local, tornando-se uma opção viável para quem busca um ambiente mais isolado, com baixa interferência externa e custos controlados dentro de um orçamento anual limitado. No fim das contas, viver com menos de R$ 15 mil por ano no Brasil não é sobre encontrar o lugar perfeito, mas sim entender como cada cidade funciona e até onde você consegue se adaptar à realidade dela sem comprometer o básico. Esses municípios mostram que existe uma outra lógica fora dos grandes centros, onde o custo de vida deixa de ser uma barreira e passa a ser uma questão de escolha e ajuste. Se esse tipo de conteúdo te interessa e você quer continuar explorando esse lado menos óbvio do Brasil, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.